Se você é jovem e coloca dinheiro em bet, em aposta, eu vou te falar o que ninguém tem coragem de te dizer. Você é burro. E calma, antes de você fechar o vídeo e comentar, mas esse cara é arrogante, deixa eu te explicar. Eu não tô falando isso para te ofender. Eu tô falando isso porque alguém precisa te acordar. Porque o que está acontecendo com a nossa geração é uma das coisas mais tristes e perigosas que eu já vi. A gente tem jovem com 16, 17, 18 anos gastando dinheiro do almoço, gastando dinheiro da mãe, gastando dinheiro do primeiro salário, apostando em joguinho, apostando no tigrinho, com a esperança de ficar rico. E sabe qual é o grande problema disso? Não é só perder dinheiro, porque na prática, além de dinheiro, você também perde tempo, deixa de construir uma mentalidade boa e perde o seu futuro. Afinal de contas, você está gastando todo o dinheiro que você tem no agora. E se você tá nessa, você precisa sair, porque isso está destruindo vidas e o pior, com a internet normalizando isso como se fosse diversão, como se fosse uma apostinha, como se fosse só R$ 20. Só que não é, e eu vou te provar. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta simples. Você trabalha? Ou conhece alguém que trabalha? Provavelmente sim. Imagina essa pessoa acordando cedo, pegando o ônibus lotado, trabalhando 8 horas por dia, levando bronca, aguentando o chefe, e aí, no final do mês, ele recebe um salário de R$ 1.000 e poucos e joga num aplicativo para tentar multiplicar, em cima de um jogo que foi criado para fazer ele perder. Você tá entendendo como isso é insano? Como isso é loucura? É tipo você suar sangue para ganhar dinheiro e depois devolver o dinheiro de volta para o sistema e sorrindo. É isso que está acontecendo. E sabe por que eu tô falando isso com tanta força? Porque bet não é uma fase, bet não é um lazer, bet, apostas, nada mais é do que um mecanismo muito bem feito para sugar dinheiro de quem tem esperança. E agora eu vou te falar a primeira verdade que ninguém fala. Bet não vende aposta. Bet vende ilusão, vende dopamina. Bet vende a sensação de que vai que eu ganho. O cérebro humano ama a sensação de possibilidade. Por isso que os cassinos existem há centenas de anos. É por isso que jogo existe desde sempre. Porque o ser humano tem uma fraqueza natural, querer atalhos. E o jovem é o mais vulnerável disso tudo. Porque o jovem tem energia, tem pressa e tem pouca noção de consequência. E o sistema sabe disso. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito simples. Você não está competindo contra a sorte. Você está competindo contra a matemática. E a matemática é cruel, porque você provavelmente já ouviu a frase que a casa sempre ganha. Sempre. Ah, mas eu ganhei ontem. Parabéns, você ganhou ontem. Mas o sistema foi feito para fazer você perder no longo prazo. Porque se não fosse assim, as bets quebravam. E deixa eu te perguntar, você acha que essas empresas estão ficando bilionárias por quê? Porque elas gostam de distribuir dinheiro? Ou porque elas sugam dinheiro de milhões de pessoas? É óbvio. E o pior é que elas sugam justamente de quem tem menos, de quem mais precisa. E eu sei o que você está pensando, eu sei o que você vai falar. Ah, mas eu aposto pouquinho. Ah, mas é só para diversão. Ah, mas eu me controlo. Beleza, mas vamos conversar com um adulto agora? Se você se controla, então faz uma conta comigo. Se você coloca R$ 50 por semana em aposta, isso dá R$ 200 por mês. Em um ano, isso dá R$ 2.400. Em 5 anos, dá R$ 12.000. E agora me responde, você acha mesmo que R$ 12.000 não mudariam a vida de um jovem? Para fazer um curso, para tirar uma CNH, para comprar um notebook, para começar a investir, para sair de casa, para viajar, para começar um negócio, para pagar uma faculdade. Então não vem com esse papo de é pouco dinheiro, porque pouco repetido por muito tempo vira muito. E o sistema vive disso, de pequenos valores de muita gente. E tem mais, as bets não roubam só o seu dinheiro, elas roubam também a sua mente. Ela muda o jeito que você pensa. Porque você começa a viver em função de ganhar dinheiro rápido. Você começa a ficar mais ansioso, você começa a ficar mais irritado. Você começa a sentir que o dinheiro normal não vale de muita coisa. Você começa a achar que trabalhar é perda de tempo. Porque você está viciado no choque de dopamina. E aí, quando você recebe um salário de R$ 1.500, você olha e pensa: isso aqui a pouco eu vou dobrar na aposta. E aí o ciclo começa. E esse é o ponto mais perigoso. Bet destrói o respeito pelo seu esforço. Bet destrói o valor do seu trabalho. Bet destrói paciência e destrói disciplina. E sem disciplina, você tá ferrado. E agora eu vou falar uma coisa que talvez doa. A verdade é que muita gente usa as bets, as apostas, como fuga.
fuga de uma vida ruim, fuga de frustração, fuga de se sentir para trás, fuga de se sentir fracassado. E na prática, a pessoa tá quebrada. E aí ela aposta para tentar sair do buraco. Só que isso é igual alguém que está se afogando. E ao invés de nadar, decide colocar mais peso no próprio corpo. Você só afunda mais. E o mais triste é que as bets vêm com narrativas. Ela vem com marketing, ela vem com influenciador, vem com jogador de futebol, vem com propaganda bonita, vem com responsabilidade. Só que isso é igual cigarro. Cigarro também colocava propaganda bonita lá atrás. Também tinha marketing, também tinha artista promovendo. E depois de anos, o mundo descobriu que era destruição. E hoje bet é o cigarro da nova geração. Só que pior, porque o cigarro destrói o corpo. E bet destrói a mente e o seu futuro. Agora eu quero entrar num ponto que muita gente ignora. Bet não é só aposta esportiva. Bet virou jogo de cassino disfarçado. Jogo tigrinho, roleta, caça-níquel. E isso é ainda pior, porque no esporte existe pelo menos uma lógica. Agora, nesses jogos, é literalmente algoritmos. É literalmente uma máquina que controla quando você ganha e quando você perde. E aí que vem a sacanagem. Ela te deixa ganhar no começo para te viciar, para te dar esperança, para você pensar, caramba, eu tenho jeito nisso. E aí depois ela te quebra. E aí você tenta recuperar e acaba perdendo mais e entra no modo desespero. Começa a apostar cada vez mais alto. E aí pronto, você virou refém das bets. E agora eu vou te contar a história mais comum que existe. A história do jovem que começa apostando R$ 10. Ele vai lá, aposta e ganha 40. E pensa, caraca, é isso. Descobriu o segredo. Então ele vai lá e aposta 50. Perde. Aí ele vai lá e aposta 100 para recuperar. Perde de novo. E aí ele aposta 200 porque uma hora vai virar. Perde. Aí ele pega dinheiro emprestado. Mente para a mãe, vende alguma coisa, entra em dívida e começa a ficar mal psicologicamente. E aí ele começa a perder o foco na escola, no trabalho, na faculdade, no relacionamento. E começa a se isolar. E entra numa grande espiral. E o pior, isso acontece em silêncio. Porque ele tem vergonha. Ele não conta pra ninguém. Ele acha que vai resolver sozinho e aí ele afunda. E é isso que está acontecendo com milhares de jovens hoje em dia. E agora eu vou te explicar por que isso acontece. Porque bet é o tipo de coisa que ativa o pior do cérebro humano. Ela ativa a ganância, a impulsividade, a ansiedade e a necessidade de recompensa rápida. E o jovem tem isso naturalmente muito forte, porque o cérebro ainda está em formação. A parte do cérebro responsável pelo controle emocional e a tomada de decisão não está completamente pronta e madura. Ou seja, o jovem é literalmente o público mais fácil de se manipular. E as empresas sabem disso, porque elas investem pesado em marketing. Elas colocam jogador famoso, elas colocam streamer, elas colocam humor, elas colocam diversão. Porque elas não querem que você pense, elas querem que você sinta. E se fosse tão fácil ganhar dinheiro com bet, com aposta, não existiria pobre, porque todo mundo faria. E se todo mundo pudesse ganhar, a empresa quebrava. Mas a verdade é que ela não quebra. Ela só cresce. Então quem que tá ganhando? Não é você, é ela. Você tá bancando o luxo de alguém. Você tá pagando a Ferrari do dono de uma plataforma. Você tá pagando jatinho, você tá pagando marketing, você tá pagando o patrocínio, você tá pagando um influencer que te convenceu. E ainda tem muita gente que acha que tá fazendo dinheiro. E sabe por que muita gente cai nesse papinho das bets? Porque ela oferece algo que o jovem quer desesperadamente: sensação de poder. A pessoa está sem controle da vida, sem controle do dinheiro, sem perspectiva, e aí vai lá e coloca R$ 20 e pensa: se eu ganhar aqui, eu começo a mudar o jogo. Isso é viciante porque dá uma sensação de esperança. Só que é falsa esperança. Sabor esperança. É uma esperança baseada numa probabilidade. E probabilidade não é plano. Probabilidade é ilusão. E aqui eu vou falar algo que ninguém quer ouvir. Apostar não é coragem. Apostar, na verdade, é sinal de fraqueza. Porque coragem é fazer o difícil. Coragem é trabalhar, é estudar, é construir aos poucos, é aguentar o tédio. Coragem é fazer o básico bem feito por anos. Apostar é o caminho do fraco, do imediatismo, do desesperado. Isso dói ouvir, mas é a grande verdade. E se você é jovem, o seu maior ativo não é o dinheiro. O tempo é a coisa mais poderosa do universo financeiro. O tempo permite crescimento, o tempo permite consistência, o tempo permite os juros compostos. E sabe o que a Bet faz? Ela rouba o seu tempo, porque ela te prende, ela te vicia, ela te consome, enquanto você está ali só apostando. Tem alguém estudando,
tem alguém aprendendo inglês, tem alguém fazendo curso, tem alguém trabalhando em 2 empregos, tem alguém criando projeto, tem alguém investindo. E daqui a 5 anos, essa pessoa está em outro nível. Já você vai estar onde? No mesmo lugar, tentando recuperar o que você perdeu. Agora vamos ser bem claros aqui. Você quer ser rico? Então precisa parar de agir como pobre. E uma das atitudes mais pobres que existem é apostar dinheiro que você não pode perder. Porque gente rica não brinca com o dinheiro. Gente rica respeita o dinheiro. Ela faz o dinheiro trabalhar a favor dela. Ela não joga o dinheiro no lixo esperando milagre. Eu sei que você pode estar pensando aí, mas eu vejo muita gente ganhando. Sim, você vê o print, você vê o vídeo, você vê o influenciador mostrando. Você não vê o quanto ele apostou para ganhar aquilo. E você não vê o que está por trás. Porque o influenciador, ele não é burro. Se ele está divulgando bet, é porque ele está ganhando dinheiro com isso. Ele ganha no seu prejuízo. E ele ainda te chama de família, te chama de tropa, te chama de time. E você acha que ele está te ajudando. Mas ele está te usando. E agora eu quero fazer um teste rápido com você. Se você aposta, responde essa pergunta na sua cabeça. Se você tivesse que mostrar o seu extrato de apostas para sua mãe, para o seu pai, você mostraria? Se a resposta for não, você já entendeu que isso é errado. Porque quando você precisa esconder algo, é porque você está fazendo besteira. Outra pergunta. Você já apostou e depois ficou o dia inteiro pensando nisso? Já ficou ansioso? Já ficou nervoso? Já perdeu o sono? Já ficou irritado? Se sim, você não está só se divertindo. Você está sendo controlado. E agora eu vou falar da pior de todas. A pior mentira que te contam. A mentira de eu vou parar quando eu ganhar. Isso é o maior auto-engano que existe. Porque quem aposta não para quando ganha. Quem aposta, aposta mais quando ganha. Porque o cérebro entende. Funcionou, agora eu posso ganhar mais. E aí você aumenta, você perde, tenta recuperar. E aí você se afunda. Então não existe eu vou parar quando eu ganhar. Ou você para agora, ou você vai continuar até quebrar. Agora vamos falar sobre o que você deveria estar fazendo no lugar de jogar no tigrinho, de jogar nas bets. Porque se você está apostando, significa que você quer dinheiro. Você quer crescer, você quer mudar de vida. Só que você está tentando fazer isso do jeito errado. Então deixa eu te mostrar o caminho certo. O caminho certo, ele é chato. O caminho certo, ele é lento. O caminho certo exige disciplina. Mas o caminho certo, ele funciona. Primeiro, aprenda a controlar o básico, mesmo que seja R$ 50 por mês. Segundo, aumente a sua renda. Se você tem 16, 17, 18 anos, você tem uma vantagem que ninguém valoriza. Tempo para aprender novas habilidades. Marketing, edição, design, programação, vendas, inglês, qualquer coisa. Habilidade vira renda. Renda vira aporte e aporte vira patrimônio. Patrimônio vira liberdade e é assim que o jogo funciona. Terceiro, invista de verdade. E investir não é apostar. Investir é colocar dinheiro em ativos que crescem com o tempo. É comprar boas ações, é investir em renda fixa, é investir em fundos imobiliários, é entender o básico e principalmente investir em você. Porque no começo da vida, o seu maior retorno não vai vir da bolsa de valores, não vai vir de nenhuma aposta. Ele vem da sua capacidade de ganhar mais. E agora eu quero te dar uma visão que pode mudar completamente a sua vida. Se você tem 18 anos e consegue investir R$ 200 por mês, parece pouco, mas em 5 anos você já tem uma base. Em 10 anos você já tem patrimônio. Em 15 anos, você está na frente de 99% das pessoas. Agora, se você pega esses mesmos R$ 200 e joga em bet e aposta, em 5 anos você não tem nada. Ou pior, você tem dívida. E sabe o que é o mais triste? É que a bet pega o dinheiro do jovem e impede ele de começar a vida. Porque o jovem poderia usar esse dinheiro para construir um currículo, para comprar um notebook, para fazer um curso, para tirar uma CNH, ter mais oportunidades. Mas não, ele pega isso e joga fora. E depois reclama que o Brasil não dá chance para ele. Então, se esse vídeo te acordou, comenta aqui embaixo. Eu parei. E se você quiser me ver falando mais sobre bets, apostas esportivas e, sobretudo, como investir o seu dinheiro do jeito certo, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Assim eu sei que você gostou desse conteúdo e você vai receber os próximos vídeos aqui do canal. Combinado? Enquanto isso, você pode estar assistindo os outros vídeos que eu tenho por aqui. Vai estar passando uma playlist, é só você clicar e correndo maratonar. Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!